Eles entenderam que há um perigo chamado Flávio Bolsonaro. O medo deles é que o Bolsonaro abra a boca. Por isso foi necessário sequestrá-lo, mantê-lo na prisão, sem comunicação, porque o Bolsonaro, para eles, é um terror, é um medo, é um pavor. Eles entenderam que o Flávio é, de fato, um perigo para as eleições desse ano. Eu não tô sendo aquele otimista, sonhador. Ah, não, eu tenho esperança. Eu tô sendo realista. Você querer mirar no Flávio nesse exato momento, você tá querendo tirar o Flávio. Porque o Flávio é um problema. E também não é recadinho, não, mas eu preciso fazer essa pergunta. Alguém pediu quebra de sigilo? Da Michelle? Do Tarcísio? Do Zema? Do Ratinho Júnior? Não é implicância da minha parte. Eu só tô mostrando que eles sabem quais são os jatos que eles precisam parar. Qual é o porta-aviões que eles precisam parar. A esquerda sabe muito bem. Eles não brincam. Eles não ficam jogando estilingue em passarinho. Eles ficam guardando munição. E quando eles usam a munição deles, foi usada no Flávio. Soma-se a isso o fato de você ter as pesquisas, que nem eu consigo acreditar naquelas porcarias, né? As pesquisas que já estão dando susto neles. Por quê? É o resultado da pesquisa que está dando susto na esquerda? Nananina, não. O que está dando susto neles é aquilo que eles não falaram para mim e para você. O que eles podem mostrar é o que está na pesquisa. O que eles não podem mostrar é o que causa desespero neles e que faz com que eles entrem com pedidos de quebra de sigilo do Flávio Bolsonaro, das empresas dele. É esse dado que eu quero sempre trazer para vocês aqui na timeline. Você tem a notícia, você tem o fato e você tem aquelas águas que movem tudo, que estão aqui embaixo. Estão abaixo das placas tectônicas. A gente tem aqui, nem água, tem um troço aqui que está movendo as placas, né, tectônicas e está fazendo o negócio virar terremoto. A gente precisa explicar para vocês. Não é só um pedido. Ah, quem não deve não teme. Só aí mesmo, mete bronca. Quem não deve não teme. Se tiver erro, a gente vai criticar aqui mesmo. O meu ponto é, eles entenderam que há um perigo chamado Flávio Bolsonaro. Eles entenderam que tem um perigo chamado Flávio Bolsonaro para as eleições. Cara, agora imagina, né? Eu faço essa pergunta para você em casa. O Bolsonaro tá preso de modo ilegal, né? Ou seja, ele foi sequestrado pelo governo. Ele está sendo torturado e ainda assim é ele quem determina o centro gravitacional do debate político nacional. Por isso que qualquer pessoa que queira assumir essa herança do Bolsonaro vai falhar. Porque ele ainda está vivo, forte e determinando qual é o centro gravitacional do debate político brasileiro. Porque, vocês me desculpem, Max e Ramage, eu nem quero debater os meandros desse pedido, tá? Porque isso é fácil, a pessoa pode ir lá, clica no Google, pede uma inteligência artificial. O que eu quero trazer aqui para a nossa conversa, para o nosso bate-papo, junto com a nossa audiência, é como é que alguém sequestrado, torturado, calado, sem poder se comunicar, só teve uma carta enviada para dizer que é o filho dele quem vai ser candidato a presidente, e mesmo assim, ele se torna o centro gravitacional do debate político nacional. A força do Bolsonaro é muito maior do que nós imaginamos. Porque os inimigos é quem mostram qual é o tamanho da força gravitacional do Bolsonaro. Falando um pouquinho aqui de física, não porque eu acredite, mas só para falar, né? Quando você tem um corpo maior, ele é quem determina o centro gravitacional daquele espaço. Tô correto? O Max é quem entende física. Tô falando besteira ou não? Por exemplo, o Sol tem uma massa muito maior, então ele é quem determina o centro gravitacional ali. Sim. É isso, né? Sim. E aí, todas as tentativas... Eu tô dizendo que o Bolsonaro é Sol não, tá? Pelo amor de Deus. Então, Antes que algum retardado venha então, falar quando isso. o Flávio Dino entra no plenário do STF... Quando o Flávio Dino entra no plenário do STF, ele determina o centro gravitacional físico, né? Não é nem moral e nem decisório. Mas o Bolsonaro, isso é uma das coisas que eu gosto muito de que o público entenda. Esqueça o fato de que você confia no Bolsonaro, você gosta do Bolsonaro, você apoia o Bolsonaro. Esqueça o fato, se você não apoia, não gosta, né? Esqueça o fato que você acha que o Bolsonaro deveria ter feito isso, deveria ter feito aquilo. Eu não quero saber a opinião de vocês agora. Entenda, eu quero tratar de fatos. O fato é, esse pedido mostra
a força gravitacional do Bolsonaro no cenário político. Porque ele não está falando, ele não está dando entrevista, ele não está podendo se comunicar, ele não tem pronunciamento. A única opinião dele, que é uma opinião / decisão, foi a carta dizendo: entrego a você, meu filho, Flávio Bolsonaro, para que você leve meu legado adiante e a gente lute pelo nosso povo. Foi só isso que ele fez. Isso foi o suficiente para mudar o cenário de pesquisa eleitoral, aquilo que eles comentam conosco, tá? É bom vocês saberem disso. Isso modificou o Congresso Nacional. Porque se o Legislativo, ao invés de ter que debater leis, né, para derrubar leis desnecessárias, implementar leis novas, mais atualizadas, não. Querem ir para cima do Flávio, em decorrência da decisão da carta do presidente. Isso mostra que qualquer tentativa de substituição do peso gravitacional do Bolsonaro vai falir, vai ser falha, será falha. Então eu digo isso para vocês, para que vocês entendam. Não é que eu vou falar em meu nome aqui, eu não falo o nome do Marx, nem do Ramage, nem das pessoas que escrevem colunas na timeline. Estou falando em meu nome. Qualquer tentativa de substituição da autoridade do Bolsonaro será, assim, frustrada. Isso é um fato. Isso não é a minha opinião, não é o meu desejo. Isso é uma obviedade. O peso gravitacional político do Bolsonaro no cenário nacional é muito grande. Se não maior. Porque imagine se ele pudesse estar falando. Imagine se ele pudesse falar, se comunicar, comentar, explicar por que o Flávio, por que não outras pessoas. Imagine se ele tivesse total liberdade para poder estar falando isso. A gente estaria ainda tendo mais perseguição da esquerda em relação ao Bolsonaro e seus apoiadores. Muito mais. O medo deles é que o Bolsonaro abra a boca. Por isso foi necessário sequestrá-lo, mantê-lo na prisão, sem comunicação. Porque o Bolsonaro, para eles, é um terror, é um medo, é um pavor. A gente está falando aqui de pesquisas que estão sendo divulgadas pela revista Exame, pela CNN, tá? Mas presta atenção nessa pesquisa que saiu hoje. Flávio Bolsonaro estaria empatado tecnicamente com Lula no segundo turno, segundo a pesquisa do Meio Ideia. Óbvio, a gente aqui não é alguém que vai confiar plenamente em todas as pesquisas que estão saindo. A gente sabe que as pesquisas têm a sua manipulação, elas têm os seus problemas, mas o que eu acho interessante é, nesse momento que nós estamos, uma pesquisa que está sendo divulgada pela velha mídia falar que o Bolsonaro está empatado tecnicamente com o Lula. Então, você imagina que a realidade é muito acima disso. Mas qual que é o interessante da pesquisa? Vamos, pelo menos aqui, analisar a pesquisa que foi divulgada hoje, tá? Nessa quarta-feira, 4 de fevereiro. Diz o seguinte, que o Flávio, num segundo turno, Flávio Bolsonaro, no segundo turno, com o Lula, seria assim, Lula teria 45,8% e o Flávio Bolsonaro 41,1%. Portanto, é um empate técnico, porque o erro aqui, a margem de erro é de 2,5 pontos. Mas qual que é o interessante? Essa mesma pesquisa, que tinha sido feita no começo de janeiro, ela foi feita agora, final de janeiro e iníciozinho de fevereiro, mostrava que o Flávio tinha 10,2 pontos de diferença em relação ao Lula. Então, em menos de um mês, ou basicamente um mês de diferença, o Flávio teria diminuído pela metade essa distância, segundo essa pesquisa, entre o Flávio Bolsonaro e o Lula no segundo turno. Tá? Então, de 36%, ele passa a ter 41,1%, já basicamente nesse empate técnico. E o que eu acho mais interessante ainda, o que também não explica muito a pesquisa, tá? É que a rejeição do Lula seria 44% e a do Flávio, 34%. Então é uma coisa assim meio inexplicável, né? Como é que um tem mais rejeição que o outro e mesmo assim no segundo turno você vê o Lula basicamente empatado com o Flávio, porque a diferença é muito grande. Está falando aqui de uma diferença de 10% na rejeição de Lula e Flávio Bolsonaro. Então, só para repetir aqui o dado da pesquisa, o Lula teria 44% de rejeição dos eleitores e o Flávio teria
34%, uma diferença de 10 pontos percentuais. Ramage, essa pesquisa foi feita entre o dia 30 de janeiro e 2 de fevereiro, e a diferença entre a pesquisa do início de janeiro é muito grande. Bem, o que está acontecendo, primeiro para entender as pesquisas, né? A gente não confia nas pesquisas porque quando abre as urnas, que a gente também não confia, e esse é o grande problema no Brasil, quando abre, né, as pesquisas sempre jogaram os candidatos da esquerda muito acima do que da abertura das pesquisas. E a mesma coisa com os candidatos abaixo. Em 2018, Bolsonaro não tinha quase chance nenhuma, e quando se viu, eles tiveram que acertar as pesquisas no final, porque não tinha como não demonstrar que Bolsonaro estava na frente e ganhou muito à frente as eleições de 2018. Em 2022, o tracking deu Lula desde o começo e mantendo e Bolsonaro subindo. O que a gente sabe que a pesquisa, né, esses favorecimentos acontecem dependendo ainda de quem pede a pesquisa, mas eles também não podem fugir muito daquele desvio padrão, e é isso que eles fazem, tá? O desvio padrão, eles jogam os da esquerda lá em cima do desvio padrão e jogam da direita mais abaixo. Tem que ter consciência disso. E tendo esse parâmetro, quando a gente verifica que o Flávio Bolsonaro já largou bem tracionado muito à frente, demonstrando que trazia os votos de Bolsonaro, as pesquisas ainda botavam o presidente Bolsonaro, porque o cidadão mais humilde não tem ainda a noção de que Bolsonaro não pode competir ou não. Hoje as pesquisas já demonstram que o Flávio Bolsonaro já está bem acima do próprio Bolsonaro, a população já está entendendo que o Bolsonaro não vai estar nas eleições e é o Flávio que é o candidato. Já demonstrou muito à frente do Tarcísio, ainda em São Paulo também à frente do Tarcísio, ou seja, Jair Bolsonaro estava certo no seu planejamento eleitoral, assim como ele esteve certo quando disse que Tarcísio Gomes, lá em 2022, seria o candidato para o governo de São Paulo. Ninguém acreditava. Hoje, Tarcísio é o governador de São Paulo, vindo à reeleição. Ou seja, Bolsonaro tem esse faro, tem essa experiência e tem esse planejamento político mais acertado que qualquer um. Tanto que se colocou como presidente e chegou a presidente. Em 2022, a gente sabe tudo que foi feito para ele não ser reeleito. Agora, Flávio é uma realidade, sim, e logo de início. Essa questão da rejeição, ele herda do pai, sim, mas já está começando a tirar. Porque ele é o pai na defesa dos valores, mas tem a diferença do pai, que é apropriado ao momento de agora de composição. O eleitor pede hoje essa composição não com centro político, mas com centro eleitor, que tem aquela desconfiança entre direita e esquerda, que não quer as pessoas, mas está vendo que prosperidade é com Bolsonaro, segurança pública é com Bolsonaro, quando eu falo Bolsonaro, sobrenome Bolsonaro, e que a prosperidade, a economia vindo, segurança jurídica, segurança familiar, segurança de negócios, liberdade, vai vir com Bolsonaro. Então, tem um que pouca gente falou, né? Por volta de 16 de janeiro, a Bolsa Brasileira deu um super up. E aí começam os embuches, né? É o governo Lula. Lógico que não é governo Lula, só faz uma quebradeira em misérias. O que aconteceu ali em volta de 16 de janeiro? Foi a primeira pesquisa que botou Flávio Bolsonaro colado com Lula no segundo turno. E por que a Bolsa deu esse boom para cima? Porque o mercado, inclusive americano, jogou dinheiro aqui dentro no Brasil. Eu falo aqui dentro que eu me coloco no Brasil, como sempre. Colocou dinheiro no Brasil apostando. Então o mercado, não esse cartel de instituições, grandes instituições bancárias brasileiras, não. O mercado, verificando os riscos e possibilidades, está comprando Flávio Bolsonaro como melhor política para salvar o Brasil de prosperidade e jogou na Bolsa Brasileira, que deu um up. A Bolsa Brasileira foi a que mais rendeu nos últimos 15, 30 dias em dólar. E não por ativos do governo Lula, não, foi porque Flávio Bolsonaro encostou em Lula e eles viram essa prospecção. Agora, é lógico que a gente também não pode se animar completamente com o americano está jogando aqui. A Bolsa Americana, ela é 75 vezes maior do que a Bolsa Brasileira. A Bolsa Brasileira gira ali em torno de $1 trilhão, a americana é mais de 70 trilhões de dólares. Só a NVIDIA, uma das empresas de software, é 4 vezes o valor da Bolsa Brasileira inteira. Então, o que eles jogam aqui no Brasil, cerca de 20 bi de dólares, é peanuts para o americano. Mas já é uma demonstração que, primeiro, Flávio Bolsonaro tem força, é a realidade e é a aposta do mercado mundial de prosperidade para o Brasil. Isso você pode ter certeza.